Me desconcentra mesmo, viu? Amados irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês, ainda aqui de maneira virtual, né? Devido a esse momento tão difícil que passamos. Mas eu até estava pensando esses dias, a palavra de Deus, ela não está presa, né? Nós estamos, entre aspas, presos em nossas casas, mas a palavra de Deus nunca ficou e jamais ficará presa. Então é por isso que nós estamos aqui compartilhando com os irmãos dessa lição maravilhosa. Eu quero desde já deixar aqui meu agradecimento ao pastor da igreja, ao pastor Aguinaldo, pastor Samuel Cardoso, que são grandes apoiadores da Escola Bíblica Dominical, e todos os irmãos que fazem parte aqui de toda essa estrutura, né, que nos possibilita transmitir essa live para os irmãos. O irmão Eduardo, que está conosco aqui, o irmão Mateus, enfim, todos os irmãos que estão por trás da câmera, mas que têm uma função primordial no bom andamento do culto. Que Deus abençoe a todos. E eu quero contar com a sua presença aí, mande o seu like, seu joinha, seu comentário, né? Que eu vou ficar feliz saber que você está conosco aqui. Irmãos, prometo ser rápido, direto, não quero atrapalhar os irmãos, mesmo porque dia de domingo as irmãs vão fazer o almoço gostoso, né? Então, eu não quero me alongar muito. Porém, o assunto é extremamente importante. Um assunto empolgante. Nós estamos hoje na lição de número 3, que vai falar sobre preparativos para a conquista. Nós já falamos aí da saída do povo de Israel do Egito, conduzidos por Josué. Agora chegou um ponto culminante, irmãos, da preparativo para a conquista, a estratégia para a conquista, como conquistar essa terra, de que maneira foi feita a conquista dessa terra. Alguns cuidados Josué tomou para que pudesse conquistar a terra. Então eu convido você a ser não apenas ouvinte, mas participante dessa aula, tá bom? Mande a sua pergunta, a gente tenta responder na medida do possível depois. Faça o seu comentário e deixa aí o seu like, seu joinha, seu gostei, tá bom? Vamos lá, irmãos, preparativos para a conquista, texto do dia. A lição dos jovens fala o texto do dia, né? Dos adultos fala o texto áureo. Diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios 21:1. Temos alguns objetivos nesta manhã. Os irmãos sabem que a lição sempre traz 3 objetivos. O primeiro é mostrar que os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista. Quais foram os preparativos? Segundo, explicar a respeito da necessidade de conhecer o ambiente da batalha, mas reconhecer que sem a intervenção divina, nenhuma vitória haverá. E terceiro, demonstrar a coragem e a fé de Raabe, a heroína improvável. Então, são os 3 pontos principais da lição dessa manhã. Eu quero ler o texto bíblico, irmãos. Texto maravilhoso, você pode abrir a sua Bíblia aí. Você que já tem a lição que já está disponível aqui na igreja, né? Você pode buscar a lição aqui da Escola Dominical às quartas-feiras, às sextas-feiras e também aos domingos, horários de culto. Você que já tem a lição ou você que está com a Bíblia, abra, por favor, em Josué, capítulo 2,
versos 1, 9, 11, 23 e 24. Vamos ler a lição. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra para em nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Então, irmãos, uma rápida introdução, nós vamos entrar aqui. O texto é muito claro, né? Josué manda 2 espias para a terra, lá para ver como era Jericó, e eles encontram Raabe. Nós vamos discorrer esse tema na lição, só que Raabe já declara que já havia rumores na cidade de que Deus havia entregado o povo da cidade nas mãos do povo de Israel. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando o inimigo, né, ou até mesmo aquele que é ateu, aquele que não tem a nossa fé, que não professa a nossa fé, mas ele reconhece que o Senhor é conosco. Mas vamos entrar na lição, foi apenas a leitura do texto bíblico. O ponto 1 da lição, irmãos, diz: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Ponto 1. Provede-vos de comida. É o versículo 11. Provede-vos de comida. O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções para o povo, que agora chega ao seu destino. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como foi o caso do maná. Josué reuniu os príncipes do povo e deu-lhes uma ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida. Eu quero parar rapidamente aqui, irmãos. Os irmãos, imaginem a cena. Aquela geração que saiu com Moisés, aquela geração morreu. A geração morreu, tombou no deserto devido à incredulidade, à rebeldia. Os irmãos conhecem bem a história. E apenas 2 homens sobraram de toda aquela geração: Josué e Calebe. Os irmãos, imaginem. A Bíblia diz que 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, saíram do cativeiro do Egito. Se nós multiplicarmos, irmãos, o homem, uma mulher e 2 filhos, nós teremos aí mais de 2.400.000 pessoas andando pelo deserto. De 2.400.000 pessoas, apenas 2 entraram na terra prometida: Josué e Calebe. E Josué, filho de Num, sucessor de Moisés, que é o grande general nesse momento, o grande comandante do povo, ele ordena ao povo: se provede de comida, se abasteçam de comida, para que possamos suportar a caminhada. E aqui, irmãos, eu quero abrir um leque. Não apenas a comida física, que era importante. Os irmãos, imaginem, eles estavam no meio do deserto, né? O sol causticante, não tinha mais a nuvem, né? No frio também era um frio tremendo, não tinha mais a coluna de fogo, isso era passado.
Eles tinham que se adaptar à nova situação, não tinha mais o maná que caía do céu, todas as manhãs Deus derramava o maná, não tinha mais. Eles tinham que prover a sua própria comida. Então, Josué diz: provede-vos de comida, devido à caminhada que era longa. E aqui para o mundo espiritual, irmãos, é a mesma coisa. A palavra de Deus é a nossa comida, é o nosso alimento. Ninguém consegue chegar num dia de hoje e falar assim: eu vou comer muito hoje, vou comer 2, 3 pratos de comida e vou ficar a semana inteira sem comer, né? Que jejum é esse, né? Pode até acontecer, mas é muito difícil. Então nós precisamos todos os dias de comida, de alimento para o nosso corpo e para a alma também. Então, você que me vê e me ouve nesta manhã, e isso acontece comigo, eu sou igual a você. Você precisa da palavra de Deus todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, a oração que alimenta a nossa alma, todos os dias, pela manhã, à tarde, à noite, orando sem cessar, se alimentando dessa palavra sem cessar. Provede-vos de comida, provede-vos de alimento, porque a caminhada vai ser longa. Esse era o aviso de Josué, é o recado de Josué. Glória a Deus. Um pouco mais embaixo, irmãos, diz assim: quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, ele separa e prepara cooperadores. Cooperadores. Agora fica uma mensagem de Deus para o meu e para o teu coração. Deus precisa de você. Não que Deus precisa, porque Deus é soberano, Deus pode todas as coisas, mas Deus ele quer se utilizar da minha e da tua vida em prol da obra dele. Ah, irmão Devair, eu não sei fazer nada. Sabe? Você pode pregar, você pode louvar, você pode visitar, você pode cuidar do bem andamento da igreja, você pode estender a mão para o irmão, você pode ajudar na parte da tecnologia, como faz aqui o irmão Eduardo e o irmão Mateus, que estão aqui conosco. Você pode fazer tantas coisas em prol da causa da obra de Deus. Então, nessa manhã, se coloque à disposição do reino. Trabalhe para Deus, que Deus trabalha para você também. E Josué, ele buscou cooperadores, homens dispostos a fazer a obra do Senhor. E eu tenho certeza que nessa manhã, Deus ele pode despertar ainda mais no meu e no teu coração essa disposição, essa voluntariedade em fazermos a obra do Senhor. A caminhada é longa, é verdade. A caminhada tem obstáculos terríveis. Mas se nós nos provermos de alimento, da palavra de Deus, nós vamos conseguir chegar até o outro lado, conquistar a terra. Glória a Deus. Vamos para o ponto 2, irmãos, dessa lição. Convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus. Mas uma parte ficaria para proteger mulheres e crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia. O que a gente entende aqui, irmãos? Os irmãos, imaginem a cena. Josué ele separa a tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés para que atravessasse o Jordão em direção a Jericó. Porém, um grupo ficou cuidando das crianças e das mulheres. O que nós aprendemos aqui? A igreja ela precisa avançar, sim. Precisamos ir para frente, sim. Precisamos ir adiante, sim. Mas jamais podemos esquecer aqueles que ficaram para trás. E isso fala da assistência social também. Isso fala de buscar aquela ovelha que está ferida, né? Quem sabe nessa manhã você está se recordando aí de um irmão que você não vê mais na igreja, de uma irmã,
uma família querida, um amigo que estava conosco aqui glorificando o nome do Senhor, ou na igreja que você congrega, seja ela qual for, né, fora do setor, não importa. Essa pessoa, ela precisa de você, ela precisa de mim. Então, nós temos que avançar, nós temos que fazer a obra, nós temos que olhar para frente, mas jamais, em momento nenhum, nos esquecermos de quem ficou para trás. Por algum motivo, se enfraqueceu, ficou sem forças para caminhar. Essa pessoa precisa da nossa mão estendida, precisa do nosso apoio, precisa do nosso cuidado. A igreja do Senhor, ela tem parte primordial nisso. Não apenas ganharmos almas para Cristo, que, aliás, não é a palavra apenas é errada, não ganharmos alma para Cristo, mas também, irmãos, cuidar daqueles que estão conosco, no nosso convívio, e também resgatar, trazer de volta a ovelha perdida, para que fique conosco novamente. Você pode dar um amém aí do outro lado, dar um glória a Deus. Glória a Deus. Deus está falando conosco nessa manhã, através dessa live. Deus fala primeiro comigo, para que eu me disponha a fazer a obra, e fala contigo também. Ponto 3 da nossa lição, irmãos. Seja fiel ao comandante. O povo estava abastecido de víveres, alimentos, né? Todas as tribos estavam reunidas. O líder tinha a bênção de Deus. Isso é importante, o líder tem que ter a bênção de Deus. Mas ainda faltava algo, uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. De nada adianta ter uma bela estratégia, um formidável exército, se as pessoas não estão dispostas a obedecer ao guia. Este é um dos segredos da arte da guerra. Irmãos, nós temos que confiar na liderança da igreja. Deus, a Bíblia diz que Deus deu, o próprio Senhor Jesus deu para a igreja, alguns para apóstolos, doutores, mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. A igreja do Senhor é composta, é um corpo, e nós temos uma hierarquia dentro da igreja. E nós devemos, sim, amar, zelar, orar e respeitar os nossos pastores. E eu quero abrir aqui um ponto importantíssimo, irmãos. Quando Deus dá à igreja um pastor, é Deus que dá. Ele é a liderança, ele é o anjo da igreja. E quando a pessoa tem autoridade de Deus, a própria presença dela já mostra a presença de Deus. Uma coisa é autoridade, outra é autoritarismo. A liderança dada por Deus, ela tem uma autoridade nata. É Deus que dá. O povo reconhece a liderança. O povo sabe que o homem posto por Deus, ali é um líder dado pelo Senhor. Ele tem autoridade, ele não tem autoritarismo. E 1 Coríntios, irmãos, capítulo 3, do verso 3 ao 9, tem uma discussão ali, né, onde alguns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro. Era uma discussão dentro da igreja. E aquilo chega aos ouvidos de Paulo, e Paulo fica indignado. Ele fala, que discussão é essa entre vocês? Uns dizendo que são de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, outros de ninguém, outros de Cristo, né? Que era o pior grupo. Não aceitava conselho de ninguém. Eles só ouviam a voz que vinha direta de Deus, né? Se é que ouviam realmente. Né? E Paulo, ele instrui o povo. Vocês não sabem, né, que Apolo ele plantou, eu estou regando, e Deus dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento para a obra. Mas para que Deus dê esse crescimento, é importante que sejamos obedientes à nossa liderança, irmãos. É muito importante. Seguindo um pouco mais adiante, os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso, eles pedem duas coisas. Primeiro, que Josué agradasse a Deus. E segundo, que Josué se esforçasse, ou seja, que desse o seu melhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. O povo reconhecendo em Josué a liderança dada por Deus.
Só que o povo está de olho também, né? O povo fala: Josué, estamos contigo. Estamos contigo. Tão somente seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor e se esforce. Essa é a função de um líder. Seja você um líder de mocidade, de adolescentes, das crianças, círculo de oração, você que está à frente de uma escola dominical, um professor, o pastor da igreja, uma liderança que você exerça, não importa, né? Dentro da sua casa, você que é pai de família, o irmão, a irmã, não importa onde você exerça essa liderança, na empresa, não importa, mas que essa liderança seja realmente revestida pela autoridade de Deus. Não é com grito, não é com esperneio, não é com briga, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós oramos, quando nós buscamos a direção de Deus, Deus nos reveste de autoridade e as pessoas reconhecem que Deus é na nossa vida. Me faz lembrar rapidamente a mulher sunamita. O que aconteceu, irmãos? Ela via Eliseu passando todos os dias. O que ela disse para o marido? Veja lá, meu marido, esse homem que passa por nós todos os dias, não é este, porventura, um santo homem de Deus? Que coisa linda, irmãos, quando as pessoas reconhecem a autoridade e liderança de Deus em nós. Vamos seguindo aqui para o ponto 2, os espias. Os espias enviados para o reconhecimento da cidade. Josué enviou 2 homens de confiança para reconhecerem o local em que a batalha seria travada. Essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra a sua, grifei aqui, a sua responsabilidade pessoal e atesta a sua profunda dependência de Deus e sua fé. Irmãos, nós somos crentes porque temos a fé em Cristo, não é verdade? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Crente sem fé não é crente no Senhor, você tem que ter fé, creia no Senhor. Josué era um líder de fé, logicamente. Porém, ele não deixou que a fé, como que se diz, que ela ficasse apenas no âmbito espiritual, mas ele usou estratégias, ele queria conhecer o inimigo. E nós precisamos conhecer as estratégias do inimigo. Paulo diz, nós não ignoramos os ardis de Satanás, as armadilhas de Satanás. E somente um crente em oração, em vigilância, em leitura da palavra, em comunhão com a igreja, com uma vida santa, ele tem condições de perceber pelo Espírito de Deus, o Espírito que vem de Deus e o que não vem de Deus. E Josué, então, ele separa para si homens de confiança. Você é o homem de confiança da parte do Senhor? O irmão, a irmã, são homens e mulheres de confiança da parte do Senhor? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Existem pessoas que precisam de mim e de você e estão confiando na nossa fidelidade a Deus, para que através da nossa vida elas possam ser alcançadas pelo Senhor também. Interessante, irmãos, eu anotei aqui, homens de confiança, obreiros, chamados e chamadas e não oferecidos, né? Coisa terrível, irmãos, é quando a pessoa é oferecida, né? Oferecida no sentido de ser o bicão, né? Não tem o bico da festa, que não foi convidado, né? Ele entra com cartão de bico, né? Sou o cartão de bico. Isso não é bom, irmãos. É bom quando nós somos chamados pelo Senhor, quando o Senhor nos comissiona, né? Foi chamado. Paulo, em suas cartas, nós já mencionamos isso na lição anterior, domingo passado, quando ele escreve para Romanos, para Efésios, para Colossenses, todas as suas cartas, ele escreve lá, logo no início, Paulo, apóstolo ou servo de Jesus Cristo, chamado por Deus, chamado pelo Senhor, chamado pelo Senhor. E se você é chamado pelo Senhor, honre esse chamado. Irmão, Devair, está difícil. E quem disse que seria fácil? Né?
mas nós vamos caminhando, confiando no Senhor, sabendo que Ele é poderoso para nos guardar até o fim. Amém, irmãos? Dê o seu amém, seu joinha aí, mande o seu glória a Deus, seu aleluia. Fique conosco até o final, nos suporte um pouco mais. Vamos seguindo aqui, irmãos. Os espias são descobertos. Após atravessarem o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava aproximadamente 6,5 km. Acho que como daqui até a Lapa, mais ou menos, né? Essa caminhada. A princípio, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicado o caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas. É interessante, aí eu grifei de vermelho aqui, irmãos. É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Glória a Deus. Irmãos, vamos pensar, né? Deus nos deu inteligência, raciocínio. Imagine agora, 2 homens de Deus, 2 espias do povo de Israel, enviados pelo líder Josué para conhecer a terra, para vigiar a terra, para trazer um relatório para Josué, como é a cidade, quantos habitantes, por onde pode entrar, por onde não pode entrar, quais são os pontos vulneráveis, quais são os pontos fortes da cidade. Enfim, eles iam trazer um relatório estratégico de guerra para Josué preparar o seu exército e invadir Jericó. Pois bem, onde esses 2 homens de Deus foram dormir, irmãos? Na casa de uma prostituta. Que coisa, irmãos. Seria um escândalo hoje, né? Imagina, irmãos, o pastor fulano de tal, um homem de Deus, dormiu aquela noite na casa daquela mulher lá. Seria um escândalo, né? A internet ia bombar, né? Porque as pessoas, elas propagam, irmãos, isso é tendência humana, infelizmente, minha e tua, de falarmos muito mais o que é ruim do que é bom. Se você comprar um produto e você não gostar daquele produto, você vai falar mal daquele produto para 10 pessoas no mínimo. Agora, se você gostar, você vai elogiar para 2 ou 3. Isso é do ser humano. Então, vamos imaginem, né, nos dias de hoje, um homem entrar numa casa de uma mulher prostituta. E aqueles 2 homens de Deus entraram lá, pousaram lá. Só que Deus, irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versos 27 a 28, que Deus usa as coisas vis e desprezíveis desse mundo. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus se utilizou da vida de uma mulher que não fazia parte do seu povo, e além de não fazer parte do povo de Deus, era uma mulher de vida fácil, era uma prostituta. Mas foi esta mulher que poupou a vida dos 2 espias. Fica uma mensagem para nós nesta manhã: não desprezemos o tempo das coisas pequenas. Quem é essa pessoa? Por que eu vou me utilizar só disso? Esse recurso é pouco, isso não é nada. Não, irmãos, receba aquilo que Deus te dá. Deus, ele tem seus meios de trabalhar. Glória a Deus. Vamos seguindo mais adiante, irmãos. Eu não quero me alongar muito. Prometo que paro antes das 3 da tarde. Está aqui o nosso presbítero, irmão Edson, o nosso diácono, irmão Márcio, aqui, vendo se eu falo alguma coisa errada, irmãos. Se eu falar alguma coisa errada, eles puxam a orelha. E vocês também puxem a minha orelha aí na live, tá bom? Mande seu joinha, seu gostei, seu comentário. O Eduardo está ali falando para mim como que está a audiência aí. Tem mais de 30 pessoas, eu queria 50 pelo menos, viu? Para dar glória a Deus conosco. Vamos aí, vamos seguindo. Um testemunho para os espias. Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Olha o que Raabe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Está lá em Josué 2:9. E ainda acrescentou: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus
e embaixo na terra. E ela disse mais, ela acrescentou uma informação valiosíssima que serviria de fortalecimento de fé do exército de Josué. Olha o que Raabe diz para os 2 espias: o pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém mais há ânimo. Irmãos, a notícia já estava chegando, que o povo de Israel já havia vencido, já havia derrotado outras nações no caminho, e agora eles estavam prestes a invadir Jericó. E a notícia chegou. Mandaram lá o WhatsApp da época, lá, ó. Mandaram lá o Messenger da época, né? O jornal publicou lá, né? Olha, o povo de Deus está chegando. O povo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo lá de Deus que saiu do Egito. O povo que viu o mar abrir. Está chegando aí, e a notícia é que eles vão tomar a cidade de Jericó. E Raabe diz para os 2 espias: olha, em nós não tem mais ânimo. Estamos desmaiados, desanimados, porque todos nós aqui de Jericó, de toda a cidade, já está sabendo que o povo de Israel está chegando. Irmãos, quando a igreja chega, irmãos, o diabo bate em retirada. O Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo um dia difícil, dias terríveis no mundo, no Brasil e no mundo, mas a igreja está marchando, irmãos. As irmãs do círculo de oração louvam a igreja de pé. A igreja está de pé, marchando para a glória do nome do Senhor. E o inimigo sabe, irmãos, que o terror do Senhor é conosco, irmãos. Coisa maravilhosa, né? Os irmãos saibam de uma coisa, que o Espírito de Deus é na nossa vida, é na tua vida. E Ele traz consolo à alma do necessitado, mas Ele também traz pavor para o inimigo de nossas almas. Glória a Deus. O diabo não respeita o terno bonito, a Bíblia bonita, o sapato bonito, o cabelo comprido. Ele não respeita nada disso. Ele não respeita a credencial de diácono, de pastor, seja do que for. Ele não respeita o dinheiro que você tem, mas Ele respeita na minha e na tua vida o sangue de Jesus em nossa vida. Se você tem a marca do sangue, glorifique o nome do Senhor, porque você tem autoridade de Deus sobre o mal. Glória a Deus. Vamos seguindo, irmãos. Vamos correndo aqui, pulando aqui para o ponto 3, já quase finalizando a nossa lição. Raabe, uma heroína da fé, uma mulher de fé. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas eu destaquei esse mas aqui, irmãos. A lição, ela é toda anotada, tá vendo? E eu vou destacando as partes importantes. E eu fiz aqui um grifo. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou, glória a Deus, e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que lhe conferiu o status de heroína na galeria dos heróis da fé. Abra sua Bíblia aí comigo, rapidamente, Hebreus, capítulo 11, verso 31. Hebreus 11 e 31. A galeria dos heróis da fé. Olha o que diz, irmãos. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Uma mulher que não era do povo de Israel. Uma mulher que era de uma nação inimiga, uma mulher que tinha uma vida promíscua, quis o Senhor resgatá-la, irmãos, pelo ato de fé e de bondade que ela teve com os 2 espias. Eu abro aqui um parênteses nesta manhã, para dizer que quem salva é Jesus.
Nós não temos, irmãos, o direito de julgar ninguém. Nós não temos o dever de julgar ninguém, de desprezar ninguém, de rotular ninguém pela maneira que ele está hoje, ou olhar a pessoa pela veste dela. Quem salva é Jesus, quem transforma é Jesus, é o Espírito Santo de Deus que faz a obra, aleluia. Ele disse para Samuel: não atentes para a aparência, porque eu, Senhor, o tenho rejeitado. Você olha, Samuel, para a aparência, para aquilo que está diante dos olhos, mas eu, Senhor, olho para o que está no coração. Glória a Deus. Então, irmãos, que nós tenhamos o sentimento de compaixão, de misericórdia, sabendo que Deus pode resgatar o mais vil pecador. Lucas, no seu capítulo 19, verso 10, ele registra palavras do Senhor Jesus, que diz que Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. João Batista diz em João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira. É Ele que faz a obra através do Espírito Santo de Deus. Vale um amém aí do outro lado? Deixa o seu amém aí. Glória a Deus. Raabe casou. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu tenho que me segurar aqui, irmão Edson, para não começar a pregar, viu? Aleluia. Raabe casou-se com um homem de Judá. Olha o que Deus faz, irmãos. E gerou um filho. Qual o nome do filho? Boaz. O qual, posteriormente, casou-se com a moabita Rute, assumindo sua geração a linhagem real, vindo a tornar-se ascendente do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! Deus pega aquela mulher no meio da podridão, no meio da sujeira de Jericó, né? Salva a família daquela mulher. Aquela mulher, ela se casa ali com o Boaz, e o tempo vai passando, as gerações vão vindo, e ela fica na galeria dos heróis da fé. E essa mulher fica na linhagem do Senhor Jesus Cristo. Quem era para ser salvo, irmãos? Foi até tema agora da lição anterior. A salvação era para Israel. Israel rejeitou, e o Senhor nos enxertou como jambujeiro enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. Nós somos enxertados, nós somos resgatados, nós somos chamados pelo Senhor. Igreja, eclésia, o povo tirado para fora. E hoje nós fazemos parte dessa tão gloriosa salvação. Glória a Deus. Seguindo, irmãos, já quase concluindo, uma mulher de estratégia. A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não reconhecia completamente o Senhor e a sua lei. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem os problemas e situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir, como aconteceu com Abraão, quando foi questionado por Isaque acerca do cordeiro para o holocausto, e por Jesus e por seus irmãos, ao lhe perguntarem se iria para a festa em Jerusalém. Agora note bem, irmãos, Deus abençoou a Raabe, não por sua mentira, porque a mentira vem do diabo, mas por sua coragem e fé. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com a sua palavra e nos abençoa e diz: vá e não peques mais. João 8, versículo 11. Então, irmãos, que Deus nos guarde da mentira, irmãos. Eu sei que você já mentiu. Eu já menti. Todos nós já mentimos algum dia. Mas a mentira é pecado, irmão. A mentira não vem de Deus. Então, por mais que seja duro, difícil, fale a verdade, irmão. Fale a verdade. Sabe? Ainda que corte na carne, fale a verdade.
Se for necessário, abra o seu coração para o teu marido, para a tua esposa. Você, jovem que me ouve nessa manhã, fale com seu pai, fala com a tua mãe, fale a verdade, abra o coração, procure o pastor da igreja. Dobre o teu joelho e fale a verdade para Deus. Ele conhece a verdade. Ele sabe o que é a verdade. Mas Ele quer ouvir da nossa boca. Quando nós dobramos o joelho, Senhor, eu sou Devair, o Senhor me conhece. Senhor, eu falei isso, isso, isso. Senhor, eu fiz isso, isso, aquilo, outro. Senhor, me perdoa, tem misericórdia. Fale a verdade. João 8,44, Jesus nos diz um alerta, irmãos. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. E ele mente desde o princípio. E ele chama os fariseus, os religiosos, de filhos do diabo. Olha que autoridade, vocês são filhos do diabo, porque vivem mentindo, e ele é o pai da mentira. Que Deus te guarde, que Deus nos guarde da mentira, irmãos, que nós possamos falar e viver a verdade. Glorificado seja o nome do Senhor. Ponto 3, irmãos. A mulher do fio de escarlate. A história de Raabe prefigura um projeto divino que se revelaria séculos depois, com seu descendente mais nobre, o Senhor Jesus. O fio de escarlate, ou escarlata, que pendia sobre a janela da sua casa no dia da invasão em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação, disponível a todos os homens que se arrependessem de seus pecados. Abra sua Bíblia, por favor. No texto áureo da Bíblia. Qual que é o texto áureo da Bíblia? Responda aí primeiro. Digita rápido aí. Qual é o texto áureo da Bíblia? As crianças sabem de cor. Será que alguém já respondeu? Vamos esperar aí. O texto áureo. Quem respondeu certo aí? O irmão Edson não vale, né? Aí é marmelada, né? João 3,16, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero ler. A gente sabe de cor, mas eu quero ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sangue de Jesus, irmãos, nos purifica de todo pecado. Aquela mulher, ela pendurou o fio de escarlate. Era um acordo, era uma aliança, era um pacto que ela tinha com os dois espias. Eles falaram, olha, você vai deixar um sinal aqui na sua casa. Você vai pendurar esse fio vermelho aqui, esse pedaço de pano vermelho, que quando nós invadirmos a cidade, essa sua casa será preservada. Tu e todos que estiverem dentro da casa. Você pode ler o texto. Tem que estar dentro da casa. Não adianta dizer que faz parte da família e não está dentro da casa. Né? Os espias foram bem claros. Olha, deixa a marca aqui, deixa o fio de escarlate como sinal de proteção de Deus, só que diga para toda a sua família ficar dentro da casa, para que, porventura, quando nós invadirmos a cidade, eles não pereçam também. Então, nós temos que estar dentro da casa, irmãos, guardados pelo sangue de Jesus. E eu faço uma pergunta para você aí nessa live. Há um fio de escarlate na sua casa? Há um fio pendurado aí? Há o sangue de Jesus na minha e na sua vida? Com certeza há. Que o Senhor nos guarde, irmãos, que o sangue de Jesus a cada dia nos preserve e nos purifique de todo o pecado. Maravilhoso fio de escarlate. Assim como na saída do Egito, foi o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, salvou os primogênitos da destruição do anjo da morte. Deus, olhando mais uma vez a cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usarem como símbolo de redenção da família de Raabe um fio vermelho. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu, apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo salvação. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso?
Já estou encerrando, irmãos. O sangue de Jesus, ele tem poder para salvar. E nós devemos ter a estratégia, que a lição disse, irmãos, de conhecer a terra, irmãos. E nós só conhecemos os ardis do inimigo se nós tivermos uma vida com Deus. Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Você é um profeta de Deus, né? Você é um transmissor da palavra e é um receptor da palavra também, né? Você é sacerdote de Deus na sua casa. Você é profeta de Deus na sua casa. Deus quer ter intimidade conosco, irmãos. E para finalizarmos aqui, eu escrevi nas anotações finais: devemos sempre fazer a nossa parte, nos preparando em nossa vida espiritual, física, financeira, familiar, vida acadêmica, etc. Em todas as áreas. Mas sempre reconhecendo em tudo o Senhor. Porque só Ele, somente Ele, nos garante a vitória. Amém, irmãos? E para fechar agora, sim, com amém. Volto ao texto do dia, que diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua saúde. Deus abençoe seus negócios. Deus abençoe seus projetos. Faça a sua parte. Se prepare, sabe? Se provê de todos os recursos necessários, mas confie no Senhor. Eu anotei aqui, irmãos, estava esquecendo, né? Isso é importante, né? Às vezes recebemos do Senhor uma promessa, né? Farei de você um médico, um advogado, um engenheiro, um pastor. Deus quer fazer, mas cabe a nós nos prepararmos, né? Quer ser um grande advogado, um grande médico, tem que fazer o quê, irmão? Fazer a faculdade, né? Tem que estudar. Tem que comer os livros ali para se tornar um excelente profissional. E lá na sua profissão, Deus vai derramar graça, Deus vai te abençoar. Mas devemos fazer a nossa parte. O livro de Marcos, agora sim eu prometo que fecho. É Marcos ou é Mateus? Marcos. Leia sua Bíblia aí para fechar em 30 segundos. Marcos 16 e 20. Olha que coisa interessante. E eles quem? Os discípulos. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E tendo eles partido, irmãos, cooperavam com eles o Senhor. Levanta, dispõe-te, faça a tua parte, e com certeza o Senhor estará diante de nós. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Não sei se o irmão Edson vai fazer o fechamento aqui, não. O irmão Edson está de boa, irmãos. Ele está só ali, vendo se está tudo certo. Amém? Irmãos, domingo que vem, permitindo o Senhor, estaremos de volta na nossa escola dominical, transmitindo as nossas lives, enquanto perdurar essa situação tão difícil que estamos vivendo, mas continuemos orando, irmãos. Fique conosco às 9 da manhã, às 10 da manhã também, teremos aí sempre 2 assuntos, né, da lição dos adultos e dos jovens, com aqui todo o suporte do nosso pastor Aguinaldo, pastor Samuel Cardoso, presbítero Edson, que é o nosso coordenador, o diácono irmão Márcio, também que é o auxiliar, coordena junto com o irmão Edson. Estamos juntos, irmãos, firmes no Senhor. E fique com essa palavra. Tenham todos um domingo abençoado. E logo mais à noite, teremos um culto cheio da graça do Senhor. Amém? Deus abençoe, um grande abraço. Saudade de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém.